Você já parou para pensar quanto que vale uma chuva que molha as plantas, uma abelha que poliniza, ou o trabalho silencioso dos fungos que mantém a terra fértil? Pois é, no sistema econômico tradicional, aquilo que não pode ser vendido parece que não vale nada. Enquanto isso, nossa natureza segue trabalhando de graça, sustentando a vida e garantindo o alimento que chega até a nossa mesa. Mas e se eu te dissesse que existe uma outra forma de enxergar essa relação? E é aqui que entra a agrofloresta, mostrando que é possível valorizar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos sem colocar preço em tudo. E essa mudança não é só sobre cuidar do meio ambiente, é sobre autonomia, resiliência e liberdade para quem planta e para quem consome. Vamos colocar 3 grandes temas na roda: economia ecológica, crédito de carbono e como estamos à beira de um colapso climático. Não se assuste com esses nomes complicados, porque a proposta aqui é clara e urgente: refletir como nosso sistema econômico ignora sistematicamente os serviços que a natureza oferece de graça. Questionar a aparente solução mágica do crédito de carbono e seu papel duvidoso na compensação de emissões. E, por fim, encarar a realidade dura do ecocídio, essa destruição ambiental em larga escala que já não é mais só risco, mas rotina. A economia convencional segue tratando florestas, rios e biodiversidade como recursos a serem extraídos e vendidos, ignorando o valor invisível e fundamental dos ciclos ecológicos. Enquanto isso, o crédito de carbono surge como um band-aid verde que permite às grandes empresas continuarem poluindo sob uma falsa promessa de neutralidade. E por trás desse teatro, ecossistemas inteiros são empurrados ao colapso, levando ao que chamamos de ecocídio, uma morte lenta e dramática dos ecossistemas, causada diretamente pelas ações humanas. Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire, e hoje queremos conversar sério sobre assuntos necessários aqui no seu espaço agroecológico. Oi, gente. Desculpa atrapalhar o episódio, mas eu tô passando aqui para avisar para vocês que nós abrimos o nosso Apoia-se e também nós temos o nosso Pix. Eu sei que tem muitos Apoia-se aí rolando, muita gente para apoiar, muita gente foda, mas se você tiver interesse e tiver aí no seu coração uma plantinha crescendo, sinta-se à vontade de apoiar a gente no apoia.se/mudafloresta ou através do nosso Pix, contato@mudafloresta.com. Muito obrigado e de volta ao episódio. Vamos começar com uma pergunta difícil: como dar valor a coisas que não têm preço? Na agrofloresta, a gente lida diariamente com benefícios que são próximos do impossível de se pôr na calculadora. Por exemplo, quanto vale a chuva que molha nossas plantas? E a joaninha que devora os pulgões da couve, evitando uma infestação? O trabalho dos fungos na terra, ou mesmo das formigas e os cupins, que reviram o solo por dentro. Na lógica econômica convencional, se não dá para pôr uma etiqueta e vender, parece que não vale nada, não é mesmo? Só que na vida real do campo, vale, e vale demais. Na agroecologia, aprendemos que valor nem sempre se mede em dinheiro. A dificuldade de precificar certos elementos como a biodiversidade do solo ou a polinização feita por insetos está no fato de que esses processos são difusos, coletivos e demoram tempo para mostrar resultados. Eles não cabem naquela continha simples de custo e lucro do fim do mês. É complicado, né? Mas vamos imaginar de um jeito mais concreto. Pense na polinização. Imagina que você tem que plantar tomates.
Você poderia gastar dinheiro contratando alguém para ir polinizar de flor em flor manualmente. E sim, tem lugar que já fazem isso. Ou você pode contar com as abelhas, aquelas mesmas que visitam suas flores de graça todos os dias. Se você olhar só a planilha financeira, a contribuição da abelha parece zero. Afinal, você não pagou nada para ela. Mas experimente ficar sem abelhas para ver o que acontece com a safra de mais de metade de tudo que comemos. Ou seja, o valor está lá, mesmo que não saia do seu bolso. Esse é o ponto. Os serviços ecossistêmicos são fundamentais para o funcionamento do sistema. Só que o dinheiro tradicional não enxerga isso. No sistema econômico vigente, premia-se o que é imediato e vendável. Sementes transgênicas, adubos químicos e maquinário. Tudo isso tem preço e isenção fiscal. Já coisas como um solo fértil, água limpa, polinizadores ou a diversidade de espécies ficam fora da conta. E aí acontece aquele paradoxo. O agricultor tradicional às vezes gasta uma fortuna tentando substituir com produtos caros aquilo que a natureza faria e sempre fez de graça, se estivesse bem cuidada. O exemplo clássico é gastar com agrotóxicos para matar uma praga que surgiu porque o ambiente estava desequilibrado, em vez de cultivar a diversidade que impede que espécies virem pragas. Na agrofloresta, a lógica se inverte. A gente investe na natureza para que ela trabalhe ao nosso favor. Só que colocar isso na planilha exige mudar a forma de pensar. É sobre essa mudança que estamos falando hoje. Vamos pegar outro exemplo prático e muito comum de economia ecológica. O adubo, ou o famoso NPK. Numa lavoura convencional, quando falta nutriente, já simplificam tudo em nitrogênio, fósforo e potássio. E aí o que se faz? Compra-se um saco de fertilizante químico na loja. Parece simples. Você troca dinheiro por nutrientes embalados, prontos para aplicar. Só que qual é o custo real desse saco de adubo? Para chegar até seu sítio, ele envolveu mineração de fósforo, muitas vezes lá do outro lado do mundo, extração de potássio, produção industrial de nitrogênio via o processo Haber-Bosch, gastando uma energia danada, geralmente queimando gás natural. Teve transporte de caminhão, navio, mais caminhão, cada etapa consumindo combustíveis fósseis. Muitos desses custos não entram na conta financeira de verdade. E quem paga? O meio ambiente. Com emissões de CO2, poluição e uso de recursos naturais não renováveis. E claro, você também paga um valor no saco de adubo. Um valor que varia conforme o preço do petróleo, do dólar e quando estoura uma guerra num país que fornece insumos. Ou seja, é um custo cheio de variáveis totalmente fora do seu controle. Agora, e numa agrofloresta? Dá para produzir fertilizante no próprio terreno, reduzindo ou até eliminando a necessidade de comprar insumos de fora. Como? Aproveitando os recursos locais, coisas que já falamos muito por aqui. Restos de poda, esterco dos animais, compostagem dos resíduos orgânicos da cozinha, cultivo de plantas que adubam o solo, a chamada adubação verde, feita com feijão de porco, gliricídia, leucema, crotalária e etc. Em vez de gastar uma fortuna com fertilizante industrial, você fabrica adubo no seu sistema. E quem faz grande parte do trabalho pesado? Os micro-organismos e a biodiversidade do solo num geral. Bactérias, insetos, fungos e até tardígrados decompõem matéria orgânica e liberam nutrientes lentamente. Bactérias nas raízes de leguminosas, que é a da adubação verde, capturam o nitrogênio do ar e deixam em formas disponíveis no solo, ainda mais depois daquela poda drástica. Minhocas, formigas e cupins arejam a terra e misturam tudo.
Ou seja, você aciona os serviços ecossistêmicos ao seu favor, coisa que a gente já cansou de repetir por aqui. E o melhor, sem emitir CO2, transportando adubo de longe, sem depender do preço do dólar ou da bolsa de valores do fósforo. Você ganha autonomia e resiliência. É claro que produzir insumos localmente também tem seus desafios. Dá trabalho, exige conhecimento e planejamento. Não é mágica, é um manejo agroecológico. Mas, a longo prazo, a conta fecha. E de um jeito muito mais equilibrado. Muitos agricultores familiares já perceberam isso. É melhor gastar energia criando seu próprio adubo orgânico, que enriquece o solo ano após ano, do que ficar escravo de insumos externos, com preços e disponibilidades fora do seu controle. É a diferença entre ter um sistema autônomo ou ficar na mão do fornecedor. No fim das contas, o que você prefere? Um sistema que se autoabastece ou que vive pendurado no fiado do ecossistema global? Além do mais, comparar esses dois caminhos revela outra diferença enorme. O adubo químico entrega nutrientes de forma imediata e concentrada, mas grande parte pode não ser aproveitada pela planta. A chuva lava e leva embora. Adeus dinheiro e olá rios poluídos cheios de nitrato. Já quando você aduba com matéria orgânica, os nutrientes estão embutidos em vida. Eles são liberados aos poucos, no ritmo que o solo e as plantas conseguem absorver. Quase que um buffet livre, onde cada um se serve conforme a fome. E de quebra, a matéria orgânica melhora a estrutura do solo, retém água e alimenta a microbiota. Isso não aparece na nota fiscal, mas no dia a dia do campo faz uma diferença gigantesca. Resumindo, na agrofloresta, produtividade não se resume à colheita imediata de uma só cultura. Produtividade é também ter um solo vivo que vai te dar frutas, madeiras, verduras e cereais por muito mais tempo, por muitos e muitos anos, sem esgotar. É ter água na nascente ano após ano. É colher mel no meliponário porque você preservou as abelhas nativas. É ver a autossuficiência do sistema aumentar com o tempo. Menos gastos, menos trabalho pesado e mais abundância brotando espontaneamente. Do ponto de vista econômico tradicional, isso pode soar estranho no começo. Afinal, estamos acostumados a medir sucesso agrícola em sacas por hectare e reais no bolso no final da safra. Mas a proposta aqui é ampliar o olhar. E se a gente medir sucesso também em termos de redução de custos externos, independência do sistema e a saúde dos ecossistemas? Pode apostar que numa conta a longo prazo, a agrofloresta sempre vai sair ganhando. Aquilo que não entra no PIB, o serviço da abelha que polinizou sua plantação, da árvore que sequestrou o carbono do ar, da raiz que segurou o barranco evitando um deslizamento, tudo isso conta, e muito na qualidade e segurança da sua produção. É como se a natureza fosse um sócio oculto do seu empreendimento. Um sócio que não pede salário, mas trabalha incansavelmente. Desde que você faça a sua parte de cuidar bem dele. E tem mais. Quando você trabalha com a natureza e não contra ela, a satisfação pessoal e a tranquilidade também fazem parte do lucro. Imagina a cena. Final de tarde, você encerra o trabalho olhando a sua agrofloresta verdinha, cheia de vida, ouvindo cigarras cantar, passarinhos fazendo festa. Saber que ali tudo está em equilíbrio, que você não intoxicou o solo, nem matou o rio nenhum para produzir, dá para dormir até melhor de noite, pode acreditar. E esse bem-estar não tem cifra que pague. Antes de concluir essa parte, vale uma reflexão sobre autonomia. Agroflorestas muitas vezes significa liberdade. Liberdade de não depender tanto do preço do adubo importado. Liberdade de plantar uma variedade enorme de alimentos para sua família sem ficar refém do mercado. Liberdade de manejar sua terra do seu jeito, no seu tempo.
Cada semente crioula que você guarda, cada carrinho de composto que você produz é um passo a mais rumo à soberania. E soberania, amigos e amigas, é poder decidir o próprio caminho. Um luxo que o modelo capitalista oferece para poucos e retira de muitos. Então, quando alguém perguntar, agrofloresta é produtiva mesmo? Dá dinheiro? Você já pode responder, produtiva e muito. Só que de um jeito mais inteligente e completo. Porque além de dinheiro, ela rende solos férteis, água limpa, biodiversidade, comunidades mais fortes e agricultores mais livres. E esses lucros a gente pode colher por décadas e, quem sabe, até por gerações. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. Uma economia que diz que precisa primeiro estabilizar, depois crescer, depois distribuir, é uma falácia. E tem sido uma falácia. Nem estabiliza, cresce aos solavancos e não distribui. O sistema econômico tradicional, centrado no lucro imediato, ignora ou subestima sistematicamente os riscos ambientais e climáticos. Para você ter uma ideia, uma reportagem recente da Scientific American revelou que os grandes bancos já estão se preparando discretamente para enfrentar cenários de mudanças climáticas catastróficas, enquanto continuam financiando negócios altamente poluentes e destrutivos para o meio ambiente. Ou seja, eles sabem da gravidade do problema, mas publicamente seguem priorizando os ganhos de curto prazo. É uma contradição gritante, ou pelo menos era para ser. Por um lado, essas instituições reconhecem a iminência de catástrofes ambientais e os riscos que elas representam para os seus próprios negócios. Por outro lado, continuam alimentando o próprio sistema que gera esses riscos, investindo em combustíveis fósseis, em desmatamento, em práticas agrícolas destrutivas que aceleram a crise climática. Deu para entender, né? Nosso modelo econômico vigente, baseado na maximização do lucro e no crescimento ilimitado, está diretamente relacionado ao agravamento das crises ecológicas e do clima. A agrofloresta, por outro lado, não busca maximizar lucro financeiro imediato, e sim garantir equilíbrio, autonomia e sustentabilidade de longo prazo. Sistemas agroflorestais trabalham junto com os serviços ecossistêmicos. Regeneram solos, protegem a água, contribuem para a estabilidade climática. Princípios fundamentais que a lógica econômica atual insiste em ignorar. Se integrarmos as agroflorestas nas nossas práticas econômicas, podemos superar este modelo predatório. Precisamos adotar sistemas que valorizem a vida, o equilíbrio ambiental e a autonomia das comunidades locais, em vez de lucros imediatos para poucos. O objetivo se torna a preservação contínua da vida, assegurando que todos os seres, humanos e não humanos, possam prosperar juntos. Imagine se os bancos, em vez de só fazerem planos secretos para quando tudo der errado, usassem seus enormes recursos financeiros agora para apoiar soluções reais como agroflorestas e a agricultura regenerativa. Esses métodos já testados e comprovados não apenas mitigam os efeitos das mudanças climáticas, mas também promovem economias locais resilientes, preservam a biodiversidade e fortalecem a soberania alimentar. A mudança verdadeira que a gente precisa não está em planos de contingências trancados nos cofres das instituições financeiras. Está na transformação completa de como nosso sistema econômico enxerga e se relaciona com o mundo natural. Precisamos urgentemente substituir a lógica destrutiva da maximização do lucro pela lógica regenerativa da agroecologia e da economia ecológica. Somente assim poderemos enfrentar e superar os desafios e garantir um futuro viável para as próximas gerações. Como o governo não conseguia regular diretamente a poluição das indústrias, surgiu a ideia de o governo criar um mecanismo para que as próprias indústrias se autorregulassem.
No dia 15 de novembro de 1990, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush pai, assinou a Lei do Ar Limpo, que, dentre outras coisas, regulamentava o Programa de Chuva Ácida, que era um mercado de compra e venda de direitos de poluir. Apesar da desconfiança tanto de economistas quanto de ambientalistas, o Programa de Chuva Ácida teve sucesso em seus objetivos. Os custos dessa redução giram em torno de 3 bilhões de dólares por ano, mas os benefícios sociais e ambientais, como a prevenção de doenças e conservação de recursos naturais, são estimados em 122 bilhões de dólares. Mas a grande questão era, e ainda é, como incentivar países mais pobres a se desenvolverem sem poluir tanto quanto os países ricos já poluíram para se desenvolver. Pensando nisso e inspirados pelo programa Chuva Ácida, que vinha dando muito certo nos Estados Unidos, o Protocolo de Kyoto encorajou a criação de um mercado internacional de carbono, batizado de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Esse mercado internacional entrou em operação em 2006 e permitia que países desenvolvidos financiassem projetos de redução de emissão de carbono e outros gases em países em desenvolvimento. Enquanto essa transformação profunda não vem, o mercado vai inventando umas soluções paliativas para a crise do clima. Uma das mais badaladas nos últimos anos é o tal crédito de carbono. Já ouviu falar? Essencialmente, um crédito de carbono é um certificado que representa 1 tonelada de carbono que deixou de ser emitida na atmosfera, ou que foi removida dela. A ideia é o seguinte: se um projeto ambiental, como o de plantar florestas ou gerar energia limpa, consegue evitar a emissão de 1 tonelada de carbono que aconteceria em outro cenário, ele gera um crédito equivalente a essa tonelada não emitida. Esse crédito pode então ser vendido para países ou empresas que queiram compensar suas próprias emissões de gases de efeito estufa. Vamos então ilustrar com um exemplo prático. Imagine uma companhia aérea que realiza centenas de voos liberando CO2 aos montes. Para se dizer neutra em carbono, essa empresa paga por um projeto de proteção florestal na Amazônia, evitando que certa área seja desmatada e libere o seu carbono. Em teoria, a preservação daquela floresta compensaria parte do carbono emitido pelos aviões. Assim, a companhia aérea alega que suas emissões foram neutralizadas por esse crédito de carbono. Por trás desse conceito está a ideia da compensação. Quem polui paga para alguém, em algum lugar, poluir menos. O crédito de carbono funciona como uma fichinha ambiental. Cada ficha equivale a 1 tonelada de CO2 que deixou de ser emitida. E empresas poluidoras podem comprá-la para abater de suas contas de emissão. No papel, parece uma situação em que todo mundo ganha. O ambiente receberia investimentos em projetos verdes, e os poluidores teriam incentivo financeiro para reduzir seu impacto climático. Só que, na prática, a coisa não é tão cor-de-rosa. Um dos principais problemas do crédito de carbono é que ele não ataca a raiz do problema, que precisamos reduzir drasticamente o consumo de combustíveis fósseis e a destruição de ecossistemas. Para um começo de conversa, em vez de exigir uma mudança real nos padrões de produção e consumo, esse sistema de créditos permite que empresas continuem poluindo com a falsa sensação de que suas emissões estão sendo compensadas de alguma forma. Em outras palavras, continua se alimentando a dependência de carvão, petróleo, agrotóxicos e também a derrubada de florestas, enquanto adiamos as transformações urgentes e necessárias. É como colocar um band-aid em uma ferida gigante e achar que está curado, sabe? E claro, as emissões não diminuíram nem 1 miligrama. Outro ponto crítico é o caráter desigual do sistema de créditos de carbono. Porque, convenhamos, assim como praticamente qualquer coisa vendida pelos ditos países de primeiro mundo para salvar o planeta, na prática essa conta acaba sempre caindo no colo do sul global.
países em desenvolvimento são transformados em verdadeiros depósitos de carbono, onde vastas áreas de terra são destinadas a projetos de compensação que pouco beneficiam as comunidades locais. Frequentemente, isso gera impactos socioambientais negativos. Perda de acesso à terra por agricultores familiares e povos tradicionais, por exemplo. Já houve caso de comunidades expulsas ou restringidas de suas próprias áreas, tudo em nome de uma tal floresta de carbono, para compensar emissões de carbono de alguma empresa rica. Ou seja, pinta-se de verde uma ação que no fundo continua sendo injusta e predatória. No fim das contas, o crédito de carbono muitas das vezes vira cortina de fumaça. Empresas poluidoras fazem marketing dizendo que são carbono neutro, mas continuam tocando seus negócios poluentes normalmente. A atmosfera, porém, não quer saber de planilhas de compensação. O dióxido de carbono continua lá, acumulando, e o planeta segue aquecendo. E a destruição ambiental continua a todo vapor. A verdadeira resposta para a crise climática não está em uma tecnologia milagrosa, nem no próprio sistema que cria e mantém todo esse caos. Está na mudança de paradigma em práticas que promovam uma relação mais harmoniosa com os ciclos naturais, e não na perpetuação de modelos de desenvolvimentos baseados na exploração, na compensação simbólica e naquele tal do desenvolvimento sustentável de fachada. Porque se a gente insistir nessas meias medidas, tapando o sol com a peneira, enquanto o desmatamento e a queima continuam, vamos acabar escorregando de vez para o ecocídio. E o que é o ecocídio? Bom, em vez de definir de cara, vamos lembrar um fato recente e bem assustador. Imagine o relógio marcar 2 da tarde, mas o céu escurecer como se fosse noite. Foi o que aconteceu em São Paulo em agosto de 2019, quando as fumaças das queimadas na Amazônia cobriram a cidade. A maior floresta tropical do mundo ardia em chamas, e ainda arde todo ano, quando tingiu o céu de cinzas a milhares de quilômetros de distância. Esse episódio chocante nos lembrou de uma triste realidade. A destruição ambiental em larga escala não conhece fronteira. E ela tem nome. Estamos falando de ecocídio, um termo cada vez mais usado para descrever atos humanos que destroem ecossistemas inteiros, a ponto de causar a morte da natureza em grande escala. E quer saber o mais revoltante? Muita gente só se chocou com as queimadas porque a fumaça chegou ao eixo Rio-São Paulo, a região que boa parte do país insiste de chamar de Brasil. Florestas ardem todo ano. Cidades do norte e do nordeste do país convivem com fumaça e fuligem com frequência, mas raramente isso vira manchete nacional, a não ser quando escurece o céu da grande metrópole do Sudeste. O ecocídio já não é ficção científica ou lenda apocalíptica. É real e avança. Um desmatamento após o outro, um derramamento de óleo após o outro, um incêndio gigantesco atrás do outro, elevando a temperatura do planeta e empurrando-nos para um colapso climático. Ondas de calor, queimadas fora de controle, secas seguidas por enchentes. Eventos extremos que antes pareciam distantes, agora fazem parte do nosso dia a dia. A Amazônia, por exemplo, está perdendo sua capacidade de se regenerar e pode virar savana nas próximas décadas se nada for feito. Diante dessa urgência, uma pergunta ecoa: como evitamos esse destino de uma terra inabitável? Para encontrar respostas, podemos olhar não só para frente, mas também para trás. Ou melhor, para aqueles que vêm cuidando e defendendo as florestas há muito tempo. Os povos originários das Américas. Eles são sempre os primeiros a notar os sinais de que o clima está mudando. Afinal, seu modo de vida depende de ler atentamente os ciclos da natureza.
E não é de hoje que vem alertando o mundo sobre o desequilíbrio. Mesmo preservando e mantendo florestas em pé, os povos indígenas já sofreram impactos do clima desregulado. A segurança alimentar ameaçada por alagamentos inesperados, plantações que não vingam devido ao calor excessivos, rios que estão secando fora da época. A ironia trágica é que aqueles que menos contribuíram para a crise climática são os primeiros a sentir seus efeitos. E pior, ter o seu modo de vida ameaçado. Para muitos povos indígenas, destruir a natureza significa também destruir suas culturas e seus espíritos. Não à toa, eles afirmam que defender as florestas é defender a vida e que o ser humano não está separado da terra, é parte dela. Frase que a gente adora repetir por aqui e não é à toa. Destruir a floresta seria como ferir a si mesmo. Por isso, nas cosmologias indígenas, castigos recaem sobre quem maltrata a mata, com diversos guardiões das florestas que pune quem caça ou derruba árvores sem necessidades. Muito antes de ouvirmos falar de um crime ambiental, os povos originários já personificavam a natureza com uma justiça própria. Diante do colapso climático, essa sabedoria ancestral não é só poesia, é sobrevivência. Enquanto o mundo industrial busca soluções tecnológicas milagrosas, os povos das florestas nos lembram de algo fundamental: viver em harmonia com ciclos naturais. Por milênios, eles desenvolveram práticas agrícolas e de manejo ambiental que poderíamos até chamar de agroflorestas, antes mesmo do termo existir. E o mais impressionante é que muitas dessas práticas já incorporavam adaptações às mudanças climáticas muito antes de termos modelos de computador ou relatórios científicos. São verdadeiras lições de vida de como resistir às diversidades do clima sem destruir o planeta. Lições que hoje precisamos desesperadamente aprender, ou seria reaprender. Vamos começar pela Amazônia e pelo Brasil, berço de conhecimentos tradicionais abundantes. Uma dessas práticas é a coivara controlada, também conhecido como roça de toco ou agricultura de pousio. Diferente das queimadas criminosas que vêm nos noticiários, a coivara tradicional é um manejo cuidadoso. As famílias escolhem um pequeno pedaço de terra na mata, cortam a vegetação secundária, deixando as árvores maiores e as raízes principais, e então ateiam fogo de forma controlada e planejada para limpar o terreno. As cinzas resultantes fertilizam o solo, e ali eles plantam de tudo um pouco: mandioca, milho, feijão, banana, ervas. Sempre variedades locais e bem adaptadas. Depois de algumas colheitas, eles não insistem até a terra se exaurir. Ao contrário, deixam aquela área em repouso, ou pousio, por vários anos, permitindo que a floresta se regenere e reforme aquele espaço. Enquanto isso, a roça anda. A comunidade abre um novo roçado em outro canto, repetindo o ciclo. Esse sistema rotativo milenar tem uma lógica brilhante. Ao imitar perturbações naturais, como a queda de uma grande árvore, ele mantém o solo coberto e vivo ao longo prazo. Os tocos deixados no terreno brotam novamente. As sementes que estavam no solo germinam, e logo a mata retorna naquela área descansada, muitas vezes ainda mais vigorosa. Resultado, em vez de uma área estéril, a paisagem se torna um mosaico de roças e capoeiras, com matas em regeneração. A biodiversidade é conservada junto com a produção de alimentos. Pragas e doenças têm dificuldades de se espalhar porque não encontram monoculturas vulneráveis. O solo ganha matéria orgânica, ficando protegido da erosão e mantendo a sua umidade. E a comunidade garante sua segurança alimentar, sem veneno, sem depender de desmatar grandes áreas. Não é exagero dizer que a roça de toco é uma engenharia ecológica refinada. Usar o fogo com a sabedoria para evitar o fogo descontrolado, usar a terra sem abusar dela. Por séculos funcionou assim, e funciona até hoje, onde é praticado.
É claro que essa prática foi demonizada por muitos colonizadores pelo agronegócio moderno, que não entendem seu ritmo lento e ciclo longo. Já chamaram essas roças de atrasadas, tentaram proibir, disseram que queimar é sempre ruim. Mas quem realmente causa o fogo destrutivo? Os pequenos agricultores que fazem uma queima cercada e vigiada, ou o desmatamento em massa, que deixa para trás um rastro de incêndio e devastação. Crime mesmo é o que o agronegócio faz, derrubando e queimando milhares de hectares de uma vez, transformando floresta em pasto raso. A diferença é clara. Um é manejo tradicional, o outro é ecocídio por ganância. Vou botar exemplos, tem aldeias indígenas que geram 60% do PIB de cidades próximas. E isso não é colocado como números importantes na metodologia de mercado. Vamos pensar o povo Sateré-Maué, que trabalha com o Guaraná, né? O Sapó Guaraná. É um dos maiores ativos da economia na área de bebidas e também da área de cosméticos. E simplesmente é ignorado como uma fatia importante e de ações ou fomento diretamente a esses povos. Como ele, existem muitos outros povos que têm produtos, não só na Amazônia, Centro-Oeste, no Sul e no Sudeste, que são ativos mesmo na sociedade econômica e não existe um respeito na área do trabalho, não existe um respeito na área da economia. Precisamos de mais fomento, de mais ação de Estado, política de Estado, e que esses mesmos indígenas, outros indígenas, olhem como referência para também entender as suas posições de Estado e economia nessa sociedade. Outra lição poderosa vem do próprio solo da floresta. Nós já falamos por aqui sobre a conhecida terra preta indígena. Espalhados pela Amazônia existem trechos de solos escuros, extremamente férteis, ricos em matéria orgânica e carvão vegetal. Essa terra não é obra do acaso. É uma herança deixada por comunidades indígenas há milhares de anos. São solos cultivados e enriquecidos pelo ser humano de forma tão inteligente que até hoje surpreende os cientistas. As populações originárias da Amazônia produziam seu próprio solo fértil. Após limpar a vegetação para a roça, acumulavam restos de plantas, alimentos e carvão de fogueira, misturando tudo na terra. O resultado desse composto pré-histórico é um solo escuro capaz de reter nutrientes e água como nenhum outro, mantendo sua fertilidade por séculos. O carvão, enterrado ali, atua como uma esponja, que não deixa os minerais escaparem com a chuva. E a quantidade de carbono armazenado nesses solos é assombrosa. Chega a ser 10 vezes maior do que encontrada nos solos comuns ao redor. Em outras palavras, muito antes de alguém falar em sequestro de carbono para mitigar mudanças climáticas, os povos da Amazônia já haviam desenvolvido um método de enterrar carbono no chão, ao mesmo tempo em que melhoravam a produção de alimentos. A terra preta de indígena é um legado climático positivo. Ela literalmente guarda carbono fora da atmosfera por centenas de anos, enquanto sustenta a floresta e a roça. Há quem diga que partes da exuberância da floresta amazônica se devem a essas manchas de terra preta espalhadas aqui e ali, fruto de antigos assentamentos humanos. Imagine só, a maior floresta tropical do mundo, possivelmente turbinada pela intervenção humana. É o oposto de ecocídio. É engenharia ecológica da vida. Hoje, pesquisadores tentam produzir algo semelhante com o uso de biochar e técnicas de agroflorestas inspiradas nisso, na esperança de recuperar solos degradados e até tirar carbono do ar. Mais uma vez vemos a inovação moderna bebendo da fonte de um conhecimento ancestral. Viajando um pouco mais ao norte pelo continente, encontramos outras joias da sabedoria tradicional. Na América Central e no México, por exemplo, os povos maias desenvolveram um sistema agroflorestal riquíssimo, conhecido como milpa. Numa milpa, planta-se milho, feijão, abóbora e pimentas, tudo junto, num consórcio de culturas que se ajudam mutuamente. O milho cresce alto e serve de suporte. O feijão enriquece o solo com nitrogênio.
A abóbora cobre o chão segurando a umidade. Essa combinação alimenta a família com uma dieta variada e mantém o solo sempre saudável. Mas milpa não é só uma horta consorciada, é um ciclo completo. Após alguns anos de cultivo, aquela parcela é deixada em descanso para a vegetação nativa voltar, enquanto abrem outra área ao lado. Ou seja, floresta e roça se revezam, criando uma paisagem em mosaico parecida com roças de toco brasileiras. Os cientistas consideram a milpa um modelo de agricultura resiliente, pois mantém alta biodiversidade e fertilidade do solo, ajudando tanto na mitigação quanto na adaptação climática. E aliás, temos um episódio do Entre Nós exclusivamente para falar do milpa. Vai nas plataformas de áudio e confere lá. Na mesma região, os astecas enfrentaram a falta de terras férteis na antiga Tenochtitlan, hoje a grande cidade do México, e bolaram as incríveis tinampas, que também já falamos sobre elas aqui, ilhas agrícolas artificiais construídas sob um lago. Eles entrelaçavam galhos e estacas no raso do lago e cobriam com lama rica em matéria orgânica, criando canteiros flutuantes. Nesses verdadeiros jardins aquáticos, cultivavam milho, feijão, legumes, flores e até madeira. A irrigação era automática. As raízes bebiam diretamente a água do lago. E a cada colheita era só repor mais o lodo do fundo dos canais para adubar a terra. O resultado foi uma produtividade espantosa. Cronistas da época registram até 4 colheitas por ano no mesmo Tinampa. Sem precisar derrubar florestas adicionais, sem esgotar o solo, esse sistema intensivo e ecológico alimentou uma metrópole de centenas de milhares de habitantes. É ou não é uma aula de inovação sustentável? Ou, melhor dizendo, inovação em equilíbrio? Enquanto hoje buscamos soluções para a agricultura em terras alagadas ou com pouco espaço, as tinampas nos ensinaram como viver junto com a água, tornando-a aliada na produção de comida. E vale destacar que exemplos semelhantes existiram em outras culturas originárias. Povos andinos faziam terraços nas montanhas para conservar água e solo. Povos nas várzeas da Amazônia construíram pequenos montes elevados para poder plantar durante a cheia. Em cada canto das Américas, a engenhosidade indígena encontrou um jeito de transformar limitações em abundância, sempre respeitando os ritmos naturais. E já que tocamos no assunto do fogo, não podemos esquecer desse elemento. Se na Amazônia e na Mesoamérica o foco era manejar florestas e água, na América do Norte e também no nosso Cerrado, o grande desafio sempre foram os ciclos do fogo. Aqui, mais uma vez, os povos originários encontraram sabedoria onde outros só viam destruição. Por milhares de anos, diversas nações indígenas norte-americanas usaram o fogo como ferramenta de cuidado da terra. Antes da colonização europeia, era comum essas tribos realizarem queimadas controladas periódicas em florestas e pradarias. Eles sabiam que, ao queimar a vegetação seca no tempo certo e no lugar certo, evitavam o acúmulo excessivo de matéria combustível. O fogo baixo limpava o terreno, abria sementes adormecidas, renovava pastagens para os herbívoros e mantinha as florestas manejáveis. Muitas plantas dependem do fogo para se reproduzir, e os indígenas entendiam isso profundamente. As culturas deles dependiam dessa relação. Essa prática ancestral de queima cultural impedia aqueles incêndios devastadores e incontroláveis, que a paisagem se tornava um mosaico de áreas recém-queimadas, menos propensas a pegar fogo de novo, intercaladas com áreas maduras que não queimavam há mais tempo. Os habitats se diversificavam e a fauna também prosperava nessa variedade. Infelizmente, com a colonização veio a proibição dessas queimas tradicionais. Os colonizadores, não compreendendo o papel positivo do fogo, impuseram uma política de fogo zero. Chegaram a punir quem fazia suas queimadas de limpeza. O resultado?
um acúmulo jamais visto de gravetos, galhos e mato seco ao longo de décadas. A terra, que antes respirava com pequenas queimas regulares, tornou-se um barril de pólvora. No último século, muitos ecossistemas norte-americanos ficaram entupidos de combustível seco. E agora as florestas queimam de forma catastrófica a cada verão, fugindo completamente do controle humano. Hoje, gestores ambientais correm atrás do prejuízo, tentando reintegrar as técnicas de queima prescrita e até consultando comunidades nativas sobre o que eles chamam de fogo bom versus fogo ruim. É uma lição dura. Ignorar o conhecimento tradicional pode ter consequências desastrosas. Por outro lado, respeitar e aprender com ele pode literalmente salvar florestas inteiras das chamas. Todas essas práticas, coivar ecomposio, terra preta, milpa, as tinampas e o manejo do fogo, não são curiosidades de um passado remoto. São peças de um quebra-cabeça de manutenção da vida como conhecemos e que a humanidade precisa montar ele agora. O colapso climático nos força a repensar nossa relação com a terra e nossos sistemas de produção. E os povos originários têm nos oferecido caminhos há muito tempo. Eles mostram na prática que é possível produzir alimento, abrigo e riqueza sem romper o equilíbrio ecológico. Ao contrário, reforçando esse equilíbrio. Onde a visão colonial via apenas mato a ser derrubado, eles viam uma casa comum a ser cuidada. Onde a agricultura industrial enxerga a terra como uma fábrica, eles enxergam como um organismo vivo. Não é à toa que, mesmo representando só 5% da população mundial, os povos indígenas protegem cerca de 80% da biodiversidade restante do planeta. Esse dado é impressionante. A maior parte da vida na Terra está em territórios mantidos por eles. Em outras palavras, não há solução para a crise climática sem os povos das florestas. Proteger seus direitos e territórios não é apenas uma questão de justiça histórica. É uma estratégia inteligente de sobrevivência para toda a humanidade. Eles são os guardiões dos últimos redutos de estabilidade climática. Aquelas grandes florestas, manguezais, cerrados e montanhas que ainda sequestram carbono e abrigam uma infinidade de espécies e pessoas. Quando se diz que luta pelo bem viver e não pelo lucro imediato, nós deveríamos ouvir. Quando nos lembram que não estão defendendo apenas o meio ambiente, eles são a própria natureza. Precisamos refletir sobre o que isso significa. Significa que a batalha contra o ecocídio e o colapso climático não é só uma técnica ou política, é espiritual e cultural também. É uma luta por reconexão, humanidade e natureza como uma coisa só. Chegamos então ao ponto crucial desta nossa conversa. A urgência climática nos empurra a inovar, mas talvez a inovação mais radical seja resgatar aquilo que foi quase silenciado. Valorizar os conhecimentos tradicionais, dar voz aos povos originários nas discussões globais, apoiar suas lutas por território. Não se trata de romantizar ou congelar essas culturas no passado, mas de caminhar lado a lado, unindo a ciência moderna com ciência ancestral. Que tal imaginarmos um futuro em que as cidades, as fazendas e as florestas do mundo sejam guiadas por princípios que existem há milênios? É possível? Bom, estamos começando a ver alguns sinais de mudanças. Iniciativas de agrofloresta regenerativa que se inspiram diretamente em técnicas indígenas vêm regenerando solos degradados. Políticas de manejo de fogo comunitário na Califórnia e na Austrália estão aprendendo com povos nativos para prevenir incêndios monstruosos. Movimentos de soberania alimentar redescobrem as sementes crioulas e os policultivos tradicionais para enfrentar secas e pragas intensificadas pelas mudanças climáticas. Aos poucos, parece que a humanidade começa a despertar para a ideia de que o futuro está no passado. Ou melhor, em um passado que ainda vive no presente, guardado nas memórias e práticas
dos povos originários. Precisamos destacar algo essencial sobre nossas florestas. Algo que talvez não seja visível em nossas contas econômicas convencionais, mas que se reflete diretamente em nosso cotidiano e futuro coletivo. Um recente relatório internacional chamado de Florestas como Pilares Sociais e Econômicos de Resiliência, que confirma aquilo que nós, aqui do Muda Floresta e quem vive da terra já sabe há muito tempo. As florestas são pilares fundamentais para a resiliência social e econômica no mundo. Quando falamos em resiliência, estamos nos referindo à capacidade das comunidades, sociedades e até economias de resistir e se recuperar de impactos e mudanças. Algo cada vez mais necessário em um mundo afetado pelo colapso climático e por pressões econômicas e sociais constantes. As florestas são decisivas nesse processo. Elas fornecem alimento, água limpa, regulam o clima local e global, protegem contra desastres naturais e são fundamentais para a sobrevivência de bilhões de pessoas, especialmente as mais vulneráveis. Florestas são grandes filtros naturais, purificando o ar que respiramos, absorvendo poluentes atmosféricos e diminuindo a incidência de doenças respiratórias nas populações próximas. E não para por aí. Elas atuam como reguladoras climáticas locais e globais, reduzindo temperaturas extremas, diminuindo os impactos das ondas de calor e estabilizando o microclima que torna possível a vida e a agricultura nas regiões próximas. Esses sistemas naturais também oferecem proteção contra desastres naturais. Suas raízes e a vegetação densa estabilizam encostas, prevenindo deslizamentos. As áreas alagadas e florestas de várzea atuam como amortecedores naturais, diminuindo o impacto de enchentes. E os manguezais protegem as costas, impedindo a erosão provocada pelo mar e mitigando efeitos de tempestades violentas. E aqui vem a parte importante que conecta diretamente com tudo o que discutimos hoje. Preservar, restaurar e expandir nossas florestas não é só um ato ecológico. É uma estratégia econômica e social inteligente. Quanto mais saudáveis forem nossas florestas, mais resilientes serão nossas comunidades. Mais estáveis serão nossas economias locais e menos vulneráveis estaremos diante das crises globais. Portanto, quando nos perguntamos sobre o valor das florestas, precisamos ir muito além da lógica imediatista do lucro rápido. Precisamos enxergar seu papel essencial na construção de sociedades justas e capazes de se adaptar e prosperar em tempos incertos. Agrofloresta e agroecologia não são apenas alternativas, são caminhos reais para construirmos essa resiliência social e econômica com respeito profundo à vida e ao equilíbrio natural. Dizer florestas ou nada é afirmar que não existe meio termo diante da emergência climática. Não há plano B. Não há substituto tecnológico que possa suprir o papel da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos que as florestas prestam há milhões de anos. Essa frase é uma convocação à ação. Ela resume nossa necessidade urgente de defender e regenerar o que resta desses sistemas naturais. Porque o colapso climático não é algo distante ou improvável. Ele já está aqui, transformando nossas vidas e as milhares de outras espécies, desafiando nossa capacidade de adaptação. A ciência já deixou claro: fortalecer florestas é fortalecer a economia de verdade. Não a economia da especulação e lucro rápido, mas a economia da vida, das comunidades e da autonomia. E é por isso que quando a gente planta agroflorestas, quando a gente protege uma nascente, quando a gente cuida da biodiversidade dentro e fora do solo, a gente não está fazendo um favor para o meio ambiente. A gente está fazendo o básico para garantir que o amanhã exista.
Então, na próxima vez que você ouvir algum político, empresário ou banqueiro falando em soluções de mercado para o clima, lembre-se sempre disso. A verdadeira solução não está na Bolsa de Valores. Ela está na terra, está nas florestas vivas, está nas mãos calejadas de quem planta, de quem cuida e de quem resiste. E é por isso que seguimos dizendo em alto e bom som: florestas ou nada. Ainda dá tempo de mudar de rota e evitar o pior cenário de colapso. Mas para isso precisamos escutar atentamente essas vozes ancestrais e enxergar as florestas com outros olhos. E para você que nos ouviu até aqui, fica o convite à reflexão. Que outras lições estamos perdendo por preconceito ou ignorância? Como podemos em nossas vidas nos reconectar com esses ciclos naturais? Seja plantando uma horta diversa no seu quintal, apoiando causas indígenas, ou simplesmente respeitando mais a natureza ao seu redor. A sabedoria da floresta não está trancada num livro. Ela brota do chão, canta com os pássaros, arde no fogo controlado, dança com a chuva. Está disponível a quem quiser aprender com humildade. Precisamos desse tipo de conhecimento vivo agora, mais do que nunca, para enfrentar o desafio colossal que vem pela frente. E lembre-se, a floresta é nossa aliada mais antiga. Nela há respostas que a tecnologia sozinha não alcança. Se quisermos um futuro habitável, teremos que cultivar florestas. Por comida, por água, por equilíbrio climático e, sobretudo, por respeito à vida e a nós mesmos. E sobre isso, os povos originários nos dão um exemplo. Eu sou o Zé. E eu sou a Claire. E esse é o Muda Floresta. Se você acha esse assunto interessante, ajude a espalhar essas ideias e apoie quem luta por elas. Vamos espalhar mudas e plantar a palavra da floresta. Muito obrigado e até a próxima. próxima. Florestas ou nada.